Aleluia! Irmãos, quem está aí ansioso com a conferência, faz assim. A conferência é um tempo que costuma marcar a igreja, sabe? E isso é uma bênção. Costuma ser um tempo... Só um minuto. Pronto, só me achar aqui um pouquinho que eu mudei de computador. Costuma ser um tempo de favor, uma marca de favor do Senhor. Por quê? Conferências ativam fé, trazem pessoas novas ao culto, e ativam fé das pessoas, e também traz uma atmosfera de comunhão. E num tempo de conferência, a gente aumenta a expectativa naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor quer fazer, vai ativando fé em nós, vai ativando a fé no outro. E o que é uma conferência de fato, né? Na verdade, é como se várias pessoas sentassem para conferir aquilo que Deus está fazendo ali, o que Deus está fazendo em nós, por nós, e através de nós, Ele vai fazer. Amém? Pelos outros, mas sempre tem a ver com o outro e por ele. Mas nós temos um inimigo, a verdade é essa. Nós temos um inimigo das nossas almas que eu entendi nesse momento aqui dessa presença tão palpável do Senhor, que ele tentava roubar este tempo de presença palpável do Senhor na casa. E eu creio que isso não é nada, meus irmãos. O Senhor tem muito mais para derramar. É abundante. A sensação é de que tem uma janela aberta e o Senhor está assim, derramando sobre a igreja. Amém? Aleluia. E nós temos um inimigo da nossa alma que tenta nos roubar, tenta paralisar aquilo que o Senhor está fazendo pela igreja, aquilo que o Senhor está fazendo em nós, por nós e através de nós também. Eu não sei vocês, mas alguém aqui tem passado por algum furacão espiritual na vida? Porque nesses últimos tempos, eu acho que eu cheguei a compartilhar com a pastora esses dias para trás, falei, espiritualmente está esquisito. Está pesado, está aquela atmosfera densa, não densa, boa, aquela atmosfera densa que é palpável a presença de Deus, mas que você sente que o inimigo está armado, está tentando colocar as garras para fora. Mas quem é do Senhor, o maligno não toca. Amém? Isso não significa que ele não invista, sabe? Mas temos que permanecer firme naquilo que o Senhor tem para nós. E, enfim, passei por esses furacões, mas eu estava ali, Senhor, faz alguma coisa, porque se o Senhor não fizer, eu não vou suportar. Somos seres humanos, todos nós passamos por provações. Eu estava assim viajando há dias atrás, aí. Não significa que por causa de alguma viagem, as provações vão parar de acontecer. Elas vão cessar. E o Senhor é bom, Ele é muito misericordioso. E dessa vez foi algo muito pessoal. Eu acredito que o Senhor trabalha no macro, visando assim a igreja inteira, o corpo dele, o corpo de Cristo, a igreja, mas ele também trabalha no micro. O que o Senhor faz? Ele me mostrava um problema da igreja, não na nossa igreja local apenas, mas da igreja do Senhor, mas também um problema pessoal meu ali. E ali o Senhor me falava assim, olha, estou movendo algumas coisas de lugares no seu coração. E eram coisas que eu não queria saber sobre mim. Tem coisas que nem a gente quer saber sobre a gente. Existe uma guerra no meio da igreja. E parece que estamos lutando sozinhos, que ninguém vê. Mas o Senhor é o dono da igreja, tanto o corpo físico como o corpo espiritual. Nas últimas quartas-feiras, nessa temporada de ministração sobre o Espírito Santo, nós estamos entendendo que o Senhor quer derramar algo novo. E eu falei isso daqui a pouco tempo atrás. E fresco sobre a igreja, trazer um enchimento, uma nova porção daquilo que o Senhor quer fazer em nós, como o Senhor quisesse nos munir para um novo tempo, nos capacitar, nos dar um fôlego novo para um novo tempo. E nós temos que ser bons recipientes daquilo que o Senhor quer derramar.
O Senhor quer deitar algo novo sobre a igreja dele. Só que o Senhor só deita vinho novo em odres novos. Precisamos ter recipientes dignos do suporte de Deus. E odres novos vão precisar esticar. O Senhor vai nos arrancar, tirar algumas coisas do lugar na nossa vida, vai nos mostrar algumas coisas que não estão legais, porque existem coisas em mim e em você que estão sendo cavucadas nesses dias. O Senhor me mostrava que não era só comigo. Assim como no macro e no micro, o Senhor me mostrava que tinham coisas a serem mudadas, existem coisas em mim e em você que estão sendo cavucadas neste dia e tiradas de lugar para revelar verdades do Senhor que precisam estabelecer sobre as nossas vidas. Mas é necessário limpeza e ordem. Ordem é uma palavra, assim, do Espírito Santo. Pense em alguém que ama ordem, é o Espírito Santo. Nós amamos também por isso. Aleluia, adolescentes. Nesta noite eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de manter constantemente uma casa em ordem e limpa, donas de casas. Aleluia. Mas não é essa casa física, mas sim, não só essa física, mas a nossa casa espiritual. Pois o Espírito Santo habita em nós. Sobre essa questão da nossa casa estar suja e não percebermos, nestes dias onde eu estava percebendo que eu estava sendo cavucada pelo Senhor, aconteceu um fato muito interessante. Eu estava na cozinha de casa e o Marcelo, eu estava olhando para a fruteira, uma fruteira linda que a minha pastora me deu de aniversário uma vez. Aí eu estou olhando para a fruteira, vi um maracujá e achei o maracujá lindo. Deixei ele lá, falei, depois eu vou usar esse maracujá, vou fazer um suco, ou vou fazer sei lá, qualquer coisa, enfim. Mas o Marcelo, de uma outra visão, eu estava na pia, de uma outra visão, ele chegou e falou assim, desse jeito, pegou o maracujá e falou assim, olha isso, está cheio de bolor. Ele tirou. E o maracujá estava tão cheio, opa, deu um pique aí, né? O maracujá estava tão cheio de bolor, estava tão preto embaixo e murcho e já estragado embaixo, mas era uma visão que eu não estava tendo. E é assim, o Senhor vai usar outra pessoa para mostrar aquilo que você não está vendo, que pode estar ruim ou estragado em você. E não se espantem, Deus não usou ele só nisso. Deus usou ele para me mostrar e apontar algo que estava no meu coração que também não estava legal. E o Senhor me sinalizava, não é só com você. Eu quero arrumar a casa no geral. Eu quero limpar a casa para que a casa venha receber daquilo que eu quero derramar. Eu quero ter liberdade na casa para fazer aquilo que eu quero fazer. Então, como eu disse, nessa noite eu gostaria de falar com você sobre a importância de manter uma casa limpa e em ordem. Pois o Espírito Santo habita em você, amém? E Ele é um Deus de ordem. Vamos para Efésios, capítulo 5, por favor. De 15 a 21. Amado marido, eu esqueci de te enviar os versículos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até 21. Senhor,
está aí a tua palavra. Eu me coloco em disposição ao teu coração como serva, Jesus. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. Cumpre a tua vontade nessa noite, por amor à tua santa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiro, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho do contexto da carta aos Efésios, que Paulo escreveu. Paulo escreveu aos Efésios quando esteve preso em Roma pela primeira vez, no ano aproximadamente de 61, depois de Cristo. Ele escreveu aos santos de Éfeso, pessoas como eu, como você, que viviam naquela cidade, que naquele tempo era uma cidade assim, esplendorosa. Pensa numa metrópole, com uma cidade onde vivia de muito comércio, onde todo esse comércio gerava em torno de um grande templo. Esse templo era de uma deusa chamada Diana, era a deusa dos Efésios. Essa deusa, um templo pagão, é óbvio. Essa cidade era uma cidade onde todos tinham uma devoção imensa por essa deusa. E esse comércio era um comércio baseado todo neste templo. Exemplo, eu não sei se vocês conhecem aquela cidade Aparecida, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Aparecida, se você chegar em Aparecida, todos vão vender uma Aparecida pequenininha, uma réplica do templo pequenininho, santinhos, alguma coisa assim. Era mais ou menos o que acontecia em Éfeso. Paulo fica lá por 3 anos. E nesses 3 anos, Paulo faz uma revolução santa naquele local. Porque ele prega o evangelho naquele local, e sim, as pessoas daquele local tinham um conhecimento, uma vontade de conhecer. Eles receberam Paulo bem, até porque eles achavam que Paulo levava uma filosofia nova a eles. E como eles eram muito doutos de conhecimento, amavam discutir novos conceitos, quem está falando agora, deixa eu conhecer quem que é esse filósofo Jesus, só que eles se depararam com a verdade. O coração deles era completamente pagão. Eles faziam devoções a essa deusa, eles tinham livros de magia, eles vendiam muitas imagens, eles faziam muitas réplicas deste templo para vender. Esse era o comércio local dessa cidade. E, como eu disse, as pessoas eram muito inteligentes e celebravam até a ida de Paulo lá. Só que uma coisa acontece. A Revolução Santa que eu falei com vocês. Paulo chegou em Éfeso pelo poder do Espírito Santo. E como isso me chama a atenção, porque esse poder do Espírito Santo é o mesmo poder do Espírito Santo que habita em nós hoje, e nós chegamos em lugares completamente inóspitos hoje. Lugares onde você acha, não, Jesus Cristo não vai ser recebido neste lugar, Jesus Cristo não vai ser escutado neste lugar. Essas pessoas não receberão do Evangelho, mas elas recebem, porque não depende de nós. Depende da obra e do poder do Espírito Santo atuando em nós, para a honra e glória do próprio Deus, não é nossa. O que acontece? As pessoas pegaram seus livros de magia, seus deuses, queimaram em praça pública. Essas pessoas que eram completamente rendidas à obra e do Espírito Santo, estavam vivendo todo aquele mover do Senhor na vida delas, e é isso que nós desejamos para esse lugar, amém? É isso que nós desejamos ver neste lugar, uma transformação santa, pessoas rendidas ao Senhor. Irmãos, eu quero chamar a atenção para todas as vezes que aquelas crianças entrarem aqui, nós profetizarmos coisas boas na vida deles. Não são crianças difíceis. São crianças que estão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer que um dia eles vão queimar aquilo que é ídolo na vida deles. Assim como aconteceu em Éfeso, eles vão queimar aquilo que é ídolo na vida deles, porque eles estão recebendo da mesma porção do Espírito Santo que Paulo carregava. É de bugar a mente nós pensarmos que o mesmo Espírito Santo que habitava em Paulo, habita em mim, habita na pastora, habita no pastor, habita em todos nós.
Aleluia. Carregamos a mesma mensagem, o mesmo poder, e é óbvio que de uma forma muito diferente. Quem nos dera a persuasão que Paulo carrega. Nós temos o mesmo Espírito e somos agente da mesma mudança que aconteceu em Éfeso. Então, toda vez que vemos algum lugar completamente inóspito de receber o Espírito Santo, dá um passo mais fundo, porque é este lugar que o Senhor quer fazer. O Senhor é mestre em pegar pessoas completamente improváveis, e eu sou uma delas, eu não sei vocês, e transformar a vida e transformar a história. E fazer aquilo que Ele quer fazer a partir de histórias completamente improdutivas para a pessoa. Mas esse é o nosso Deus. Voltando a Efésios capítulo 5, 19, nós temos um convite à sabedoria aí no início, né? Volta para mim. No primeiro, 16 ou 15, 16 eu acho. 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Nós temos aqui um convite à sabedoria. Quem não quer sabedoria? A não viver de qualquer maneira, a ter cuidado, a buscar intensamente a sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Escutar esse versículo fere o nosso coração às vezes, sabe por quê? Porque a nossa falta de sabedoria, a minha, a sua, em agir em certos assuntos na vida, é por falha nossa mesmo, é da nossa conta mesmo. Porque quantos versículos você vê na Bíblia o Senhor falar: peça que eu vou te dar mesmo, e de boa vontade, eu vou te conceder. É preguiça de pedir a Deus, que dá a todos e de boa vontade. Mas sabe por que Ele dá? A sabedoria nos capacita a fazer boas escolhas, a discernir o certo do errado, e somente o Espírito Santo habitando em nós é capaz de tamanha obra, de nos ajudar a discernir o certo do errado. É aquela voz que vai nos dizer: não vá por esse caminho, vá por esse. Não ande com essas pessoas, não são mais para este ciclo. Pode abandonar esta mesa, eu te abençoo para viver um novo tempo. Somente o Espírito Santo é capaz de apontar em sua mente o que é uma escolha certa. Somente o Espírito Santo habitando em você e em mim é capaz de te falar: é hora de calar, ou é hora de falar, ou abre a boca e fala. Você precisa se posicionar pelos que não têm voz. Provérbios 8 esmiuça a sabedoria. E leia constantemente, peça sabedoria ao Senhor, amém? Efésios 5:16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. As oportunidades que devemos aproveitar hoje são dirigidas pelo próprio Espírito. A sensação de que tem algo sendo dispensado do céu, foi o que eu falei aqui, sobre nós agora, não é ilusória. Eu creio que não seja só eu que esteja sentindo isso, que o Senhor está derramando algo neste tempo, que tem um tempo favorável a nós, que o Senhor quer, é da vontade do Senhor, está derramando algo sobre as nossas vidas. Então, aproveitem ao máximo cada oportunidade, aproveitem para se munirem para a próxima estação da sua vida, para que os seus celeiros espirituais estejam cheios, para que a sua casa esteja
espiritual esteja abastecida, não pense somente aproveitando cada oportunidade de financeira, mas aproveite nessa janela espiritual de favor do Senhor sobre as nossas vidas neste tempo. Amém? Tem algo sendo dispensado do céu sobre a igreja. E, de verdade, eu creio que sim. Sobre a igreja, sobre parte do corpo do Senhor, a Igreja Batista Missão Life, tem algo sendo dispensado do Senhor sobre nós, tem algo sendo dispensado como suprimento do Senhor para uma nova etapa. Efésios 5:18. Irmãos, eu preciso dizer hoje para vocês que a palavra ela é curta. Mas eu vim com o coração muito inclinado em obediência ao Espírito Santo. Muito inclinado em obediência ao Espírito Santo. Não que eu não tenha vindo as últimas vezes, mas eu vim com o coração muito inclinado em obediência. Efésios 5:18 vai dizer: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O não e o mas. É interessante como nós percebemos essa ordem. O não, se embriaguem, e o mas, enchei-vos pelo Espírito. Tanto uma pessoa embriagada de vinho ou pelo Espírito Santo está sobre o domínio de algo ou de alguma coisa. Você concorda comigo? Nós nos enchemos de orgulho, nós como cristãos, nós nos enchemos de orgulho de virar e falar: não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e enche estufa o peito para dizer que é santo, para dizer que não faz. Mas e aí, você está cheio do Espírito Santo? Não se embriague com um vinho, mas se encha do Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. A questão não é apenas não se embriagar, mas é se embriagar com o vinho certo. Amém? Com o Espírito Santo. João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas traduções vão dizer que ele tabernaculou, que ele fez morada em nós. Isso é se encher do Espírito Santo. Concorda comigo que quando você está cheio de alguma coisa, você não pode ser cheio de outra. Eu não posso encher um copo que está cheio de outra coisa. Eu preciso de esvaziar este copo para que ele seja um recipiente de outra coisa. Existe alguém que quer morar em você. E será que estamos sendo bons hóspedes? Ou será que demos a chave da casa para ele? Essa é uma grande questão. Embora sejamos falhos, é justo que essa casa esteja o mais em ordem possível no que dependa de nós. Porque a casa é dele. Ele não é hóspede aqui dentro. Eu falei hóspede aqui numa brincadeira. Ele não é hóspede. Quem hospeda, vai num hotel, fica 3, 4, 5 dias e vai embora. Espírito Santo não é hóspede nas nossas vidas. Espírito Santo é morador fixo. Amém? O Espírito Santo em nós nos traz vergonha de fazer certas coisas. Deveríamos não, tem coisas que... Bom, eu acho que não vai dar para falar aqui. Deveríamos ter vergonha de fazer certas coisas pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo deveria nos constranger. A presença, a morada fixa do Espírito Santo nas nossas vidas deveria nos constranger a respeito de várias coisas que nós queremos fazer e não deveríamos fazer. Por quê? Porque temos o Espírito Santo morando em nós. Não devemos fazer. Não envergonhem, não entristeçam o Espírito Santo que habita em vocês. A casa é dele, ele não hospeda em vocês. Ele não vem aqui e hospeda em vocês num domingo à noite ou numa quarta-feira à noite, e quando você sai daqui, ele fica aqui. Ou quando você ora, ele aparece, e quando você não ora, ele não está. Ele é constante. A sua casa precisa estar em ordem. Ele é um morador que precisa de ter a liberdade de arrastar os móveis de lugar dentro da sua casa.
Quando alguém passa alguns dias em sua casa, ela não tem o direito sobre o que entra, sobre o que sai, os móveis, a comida que está sendo feita dentro daquela casa. Agora, o Espírito Santo é morador permanente, com direito de arrastar móveis, com direito de dizer que essa cama não está no lugar certo, com direito de opinar e com direito não só de opinar, mas de te direcionar e falar: eu não quero, chega, basta, isso não é lugar para você, me ouve. E há quem sinta que isso é um presídio, que isso é um sufoco. Mas essa é a liberdade que Cristo nos libertou. Andar neste lugar é um lugar de proteção para nós. Este lugar nos protege de tanto mal, nos protege de tanto tombo, nos protege de tanta falha, nos protege de tantos erros. O Espírito, habitando em nós, pode fazer reformas, restaurações, quebrar muros de inimizades dentro da sua casa. Isso só um morador fixo pode fazer. Alguém que não habita em você, alguém que você chama somente num momento de oração, você se torna apenas um simpatizante do Evangelho. Não alguém que tem o Evangelho dentro de você, que tem o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. E tudo que o Espírito faz é pautado em ordem e santidade, porque esse é o seu nome, é santo. Não se preocupe, ele é especialista em colocar coisas em ordem. Ele vai arrastar coisas do lugar na sua vida. Ele vai te mostrar coisas no seu coração que você vai dizer, como aconteceu comigo esses dias: poxa, nem eu sabia que eu tinha essa coisinha aí, ó, que se eu deixar vai crescer e vai estragar até as outras frutas que eu tenho lindas na minha cesta, na minha fruteira. Joga fora. Se o Espírito Santo sinalizou, joga fora. Tudo que ele faz é pautado em ordem e santidade. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E nós temos que tirar o nosso projeto linear de fazer as coisas. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer alguma coisa e o Espírito Santo vai fazer outra. Para. O Espírito Santo não trabalha ao seu serviço. O Espírito Santo é bom, é misericordioso. O Senhor ama nos abençoar. O Senhor ama nos dar nos dar coisas. Certa vez eu escutei isso do Senhor, que Ele gostava de me presentear, e eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito grata ao Senhor por isso. Então, sim, o Senhor vai querer te presentear, o Senhor vai querer te dar coisas, sim. Mas o Senhor não é um Deus manipulável. Você não manipula Deus com as suas orações, você não manipula, você não vira a mão de Deus com os seus jejuns. O seu jejum, a sua oração vai te permitir ir mais longe, vai te permitir sentir mais da presença do Espírito Santo e guerrear mais. Sim, vai abrir portas. Vai abrir portas. Vamos voltar para Efésios 5:19. Como eu vou saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Aqui em Efésios 5:19 vai dizer assim: nós temos algumas dicas práticas de como saber se estamos cheios ou embriagados do vinho errado. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Todos nós conhecemos alguém que em todo tempo de dificuldade na vida da pessoa, a pessoa está
falando entre salmos, cantando, salmodiando, louvando a Deus. E você fica, meu Deus, que atmosfera é essa? Que mundo é esse que essa pessoa vive? A pessoa está na prova, mas ela sabe bem no Deus em quem ela tem crido. Não se engane, meus irmãos, é possível. É possível, sim. Mas eu vou te contar o porquê que é possível. Ele sabe que vai passar. As pessoas sabem que vai passar, esse tipo de pessoa, ele sabe que vai passar. Mas ele tem a paz que excede todo entendimento dentro dele. E é por isso que ele consegue. A casa dele está tão cheia do Espírito Santo que ele não consegue fazer outra coisa que não seja dar graças. Que ele não consegue fazer outra coisa que não seja cânticos espirituais, que não seja outra coisa do que louvando ao Senhor. O costume dele é outro. Dói, mas ele sabe que o Senhor fala com ele dioturnamente, filho, vai passar. Talvez é muito difícil para alguns entenderem que o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o mesmo Espírito, habita em mim, habita em você, como pode um Deus tão grande, Criador de todas as coisas, habitar em mim, o Espírito deste Deus habitar em mim, em você, me chamar pelo nome, tendo criado tantas coisas. Não, a gente não merece realmente, mas o Senhor é tão bom. O Senhor é tão misericordioso. Irmãos, interessante que certa vez eu vi um vídeo de perdão, porque a gripe esses dias para trás pegou feio. Ainda tem um resquício aqui. Esses dias para trás, já tem um tempo, eu vi um vídeo de um pastor, onde ele era perguntado assim, eu não me lembro o nome do pastor, mas ele era perguntado assim, já senhor, quando o senhor estiver na eternidade e o senhor encontrar com um grande homem de Deus do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Neemias, e aí, o que você quer perguntar para eles? Ele, tomado de um silêncio, ficou... Então, eu quero sim fazer muitas perguntas para eles, mas eu acredito de verdade que eles vão querer fazer alguma pergunta para mim. E a pergunta é, como é que foi ter o Espírito Santo morando dentro de você, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo? Como é que foi conviver dioturnamente com esse Deus dentro de você? E isso mexeu comigo. No Antigo Testamento, o Espírito descia por um pouco de tempo em reis, sacerdotes e profetas, e não era o tempo todo. Olha como nós somos privilegiados de ser orientados pelo próprio Espírito Santo, todos os dias disponível a nós, dentro de nós, habitando em nós, nos orientando em tudo. Aquela vozinha que você fala, não vai aí não, é o próprio Espírito Santo. Como é que você sabe? Você tem o Espírito Santo, ele vai testificar no seu espírito, que é ele mesmo. Me pergunta, como é que eu sei que eu sou salvo? Sabe essa certeza da salvação que você tem? É o próprio Espírito que te dá. Ele testifica no seu espírito, porque você é filho. Amém? João 14, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês para sempre. Nós temos ele hoje e para sempre. Alguém pode glorificar o Senhor por isso, em nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Efésios 5:20.
ainda estamos falando daquela pessoa que só sabe louvar enquanto está no pior momento da vida dela. Você cumprimenta essa pessoa, você sabe que o marido não está bem, o filho está nas drogas, mas o joelho dela está ralando. Você pega no joelho dela, é duro aqui, ó, de tanto joelho no chão que ela bate, porque ela crê, ela sabe no Deus que ela tem crido, que Ele é poderoso. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. O contrário de dar graças é murmurar. E murmurar te prende no mesmo caminho ou no mesmo ciclo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela chora. Ela diz a Deus, Deus está insuportável. Eu já não aguento mais. Mas ela não é uma goteira constante. Porque o que é constante na vida dela é contrário. É dar graças. Nós vamos passar por dias difíceis e nós vamos chorar. E aqui fica um conselho: chora com quem pode te ajudar. Chora com quem pode pegar sua mão e te levar para perto de Jesus Cristo. É muito difícil estar passando por dores horríveis e dar graça a Deus, mas é muito possível. Eu sei que é possível, pelo poder atuante do Espírito Santo em você. E é uma dinâmica linda. Em Romanos 8, 26, nem precisa colocar, fala que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pensa nessa dinâmica. O Espírito Santo habitando dentro de você, com gemidos inexprimíveis, começa a orar. Você não dá conta mais de tanta dor. Você se sente sozinho, você não sabe com quem falar sobre aquilo. E aí você começa a chorar, o Espírito Santo está habitando dentro de você, ele começa a orar, de repente você começa a se fortalecer, começa a dar glória a Deus. É uma dinâmica, e toda essa dinâmica volta para glorificar o nome de Jesus Cristo. Efésios 5, 21. Já estou acabando. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é uma maneira também de encontrar-se cheio do Espírito Santo. Sujeitando-se uns aos outros. A palavra sujeição é o mesmo que se submeter. Você está disponível a se submeter uns aos outros? Você está disponível a submeter a sua nora, a sua sogra? Ai, Jesus, há tantos outros quanto você não quer se submeter? Às vezes nós não cedemos o lugar na fila do pão para alguém. Mas começa com um pouco, vai matando a carne de pouquinho em pouquinho, um pouco ali, um pouco aqui. Porque aquele que sofreu na carne a dor dos nossos pecados, ele não sujeitou, ele não deixou de se sujeitar à vontade do Pai. Ele se sujeitou à vontade do Pai e morreu por nossos pecados. Ele sentiu na carne a dor dos nossos pecados e sujeitou à vontade do nosso Pai. Por que você não pode se sujeitar à vontade de alguém? Por que o seu coração é tão duro em dizer é do meu jeito? Se não for do meu jeito, não vai ser. Nós não merecíamos. Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, escreve assim: mas esmurro o meu coração, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, a sensação é de que existem pessoas esmurrando o ar, por ansiedade, para ter lugar, para dizer tem que ser do meu jeito, para não ceder.
Enquanto eu fazia essa mensagem, o Senhor me trazia à memória que existem pessoas que não entendem, pessoas aqui hoje, que não entendem a dinâmica do Espírito Santo. Essa dinâmica de vida mesmo, sabe? De vida do Espírito Santo habitando em mim, habitando em nós. E não é por mal, sabe? Eu não sei se alguém se identifica com esse estágio. E o Senhor entende. Eu sei que o Senhor entende, o Senhor falava ao meu coração isso. E Ele tem, é óbvio, o Senhor vai entender, mas o Senhor quer trazer conserto. O que acontece? Existem pessoas que se fecharam, sofreram danos, fecharam as portas, mesmo sabendo que o Espírito Santo é bom, mesmo sabendo que o Espírito Santo é perfeito. Ela aprendeu também que o Espírito Santo é uma pessoa, mas eu preciso te dizer que o Espírito Santo também é um Deus, e Ele é perfeito, então Ele não vai te machucar. As pessoas te machucam. Existem pessoas que têm dificuldade de abrir a vida total para o Espírito Santo, dar as chaves da casa para Ele, e fala, tá, ok, mora, mas não sei se mora. Não é assim. Ele é habitação. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. A verdade é que o Senhor me falava de pessoas que precisam entregar a chave para o dono. Deixa Ele arrastar. Dói ver alguém arrastando os seus móveis de lugar, para um lugar onde você não queria. Mas a casa é dele. Deixa Ele entrar e fazer a obra dele. Deixa Ele entrar nos quartos escuros da sua vida e fazer o que tem que ser feito e limpar aonde tem que ser limpo. O único capaz de pôr ordem no meio do caos é o Espírito Santo. Ele não é homem, Ele não vai te decepcionar. O peso, o Senhor me mostrava pessoas que, até assim, é peso. Você não precisa mais carregar sozinho o peso. O Espírito Santo está com você. Vão ter aflições, sim, mas você jamais estará sozinho. Ele jamais te deixará. Você se torna propriedade exclusiva de Deus através do selo do Espírito Santo. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Temos um selo, somos propriedade, somos um povo de Deus. O Senhor quer fazer